Olá, meus amigos concurseiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre a Resolução 850 de 2021, que veio prevista no último edital para o concurso de escrevente técnico judiciário do Estado de São Paulo. Espero que gostem e aproveitem esse vídeo. Aqui eu trouxe para vocês o artigo 6º, mas ele não é tão assim importante, claro, leiam, mas não é tão importante para a nossa prova, tá bom? Aí eu vou pular aqui para o artigo 7, esse eu considero um artigo importante. Ele está falando quais cargos, né, já tem definido por essa resolução da possibilidade do teletrabalho. Então, ele fala assim, ó, aplica-se aos escreventes técnicos judiciários, né, lotados nos gabinetes dos juízes, atendidos pelas unidades judiciais de UPJs, assistentes judiciários, assistentes jurídicos das unidades judiciais e administrativas de primeira e segunda instância, da capital e das comarcas do interior. Então, basicamente, quais são os cargos que já tem definidos aí para teletrabalho? O cargo de escrevente, tanto em primeira e segunda instância, UPJ, né, todos os servidores lotados em gabinetes atendidos pelas UPJs, assistentes judiciários, assistentes jurídicos, psicólogos, assistentes judiciais, né? Então, esses cargos já estão ali pré-definidos para o teletrabalho, né? E também vale para unidades judiciais e administrativas, tanto em primeira quanto em segunda instância, tanto na capital como no interior. Aí, o parágrafo único, ele traz uma exceção. Isso é importante. Tudo que é exceção, vocês tomem cuidado que isso pode ser cobrado na sua prova. Então, esses cargos que eu acabei mencionando aqui no artigo 7, ele já está definido para teletrabalho. Agora, será que é possível outros cargos também pedir o teletrabalho? E aí, no parágrafo único, ele traz a exceção, que sim, porém, né, para os demais cargos que não estão previstos aqui no artigo 7º, o pedido deverá ser formulado pelo servidor, devidamente justificado pelo gestor. Então, o gestor ele precisa justificar esse pedido e após ele vai pedir para o presidente apreciar esse pedido. E aí ele vai deferir, né, ou negar o pedido de teletrabalho. Então, aqui vamos pular para o artigo 8º. No artigo 8º, ele fala assim, que as atividades e atribuições dos servidores poderão ser executadas fora das dependências físicas das unidades do Tribunal de Justiça, na modalidade de teletrabalho. Basicamente, aqui ele está definindo o que é o teletrabalho, né? Que é exercer atividades fora do prédio do Tribunal de Justiça. Já no parágrafo 1º, ele fala que não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, em virtude da natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, já sejam desempenhadas externamente às dependências do órgão, ou que, pelas mesmas razões, devam ser executadas exclusivamente no prédio da Corte. Então, aquelas pessoas que já naturalmente executam o seu trabalho fora das dependências do Tribunal de Justiça, não é considerado como teletrabalho. Então, é importante levar para sua prova que não é considerado teletrabalho quando a função já é naturalmente externa ou a atividade precisa obrigatoriamente ser presencial, jornada e direitos. Cada dia em peraí, já estou me adiantando. O dia de atividade em teletrabalho, aqui já está no parágrafo 2º. O dia de atividade em teletrabalho corresponderá a um dia normal da jornada de trabalho do servidor. Então, um dia no teletrabalho corresponde exatamente ao dia trabalhado de forma presencial. E aqui ele também traz, né, que o servidor ele terá todos os direitos, conforme eu já mencionei ali nos artigos anteriores, e incluído o auxílio alimentação. Porém, o auxílio transporte ele é excluído. Veja que esse assunto já foi citado em 2 artigos. Então, essa né, é uma matéria, é um parágrafo que
você tem que tomar cuidado, porque muito provável que possa cair na sua prova, principalmente essa exceção com relação ao auxílio transporte, que o servidor não irá receber caso trabalhe de forma remota. Porém, os demais benefícios, né, todos os benefícios ali que ele faz jus, como o vale alimentação, o salário, né, tudo que for de benefício ele irá receber normalmente, exceto o auxílio transporte. Aí aqui no parágrafo 3º, a jornada diária de trabalho será cumprida no horário de expediente forense, fixado pelo Conselho Superior da Magistratura. Então, quem que fixa a jornada diária de trabalho do servidor? O Conselho Superior da Magistratura. Agora, o artigo 9, ele traz diversos incisos. Então, assim, essa resolução não tem jeito, a gente precisa ler, reler e fixar os assuntos muito bem. Tá? Então, eu vou tentar aqui resumir de uma forma boa para vocês, mas não tem jeito, a gente vai precisar ler mesmo e procurar entender. Então, o teletrabalho dos servidores sujeitam-se às seguintes regras. Quais são as regras que os servidores em teletrabalho precisam cumprir? Então, eles precisam que as atividades sejam exclusivamente relativas a processamento digitais. Hoje em dia, é muito raro a gente ter que lidar com um processo físico. Digamos assim, 90%, sendo bem otimista, já são processos digitais. Físicos são pouquíssimos. Na minha época de estagiária, eu lidava muito com o processo físico. E eu confesso que o processo digital, né, só melhorou aí a vida dos estagiários, a vida dos advogados. Mas, assim, as atividades relativas ao trabalho, ao teletrabalho, tem que ser relativamente a processos digitais, porque nem faz sentido fazer um teletrabalho referente a processos físicos, né, referente a atividades que exigem lá que o servidor esteja presente ali no fórum. Inciso 2º. A quantidade de servidores em teletrabalho por unidade poderá ser de até 70%. Então, a quantidade dos servidores em teletrabalho por unidade pode chegar até a 70% do quadro nas unidades do tribunal, vinculadas à presidência, à vice-presidência, à corregedoria e à presidência de sessão. Arredondadas as frações para o primeiro número inteiro. Porém, já vem uma exceção. Pode ser admitida, né, excepcionalmente, a majoração, desde que, constatada pelo gestor da unidade a possibilidade de manutenção do atendimento ao público externo e de outras atividades que exigem atuação presencial com a aprovação da presidência. Tá? Então, leve para sua prova que, sobre esse inciso 2º, é importante, leve para sua prova que as unidades administrativas ligadas à presidência, até 70% dos servidores da unidade podem trabalhar remotamente. Esse número pode aumentar, excepcionalmente, se o atendimento ao público não for prejudicado e houver aprovação da presidência. Então, o presidente é muito importante, né? Ele acaba ali decidindo esses assuntos sobre teletrabalho, sobre a capacidade, né, de aumentar. Então, vamos lá. Inciso 3º. Nas unidades de primeiro grau, né, quais são as unidades de primeiro grau? Cartórios e secretarias. Então, com exceção dos gabinetes, a quantidade de servidores em teletrabalho será de até 50% do quadro. Então, até 50% dos servidores da unidade pode fazer teletrabalho. Nos gabinetes, o número de servidores em teletrabalho será admitido pelo juiz ou pelo desembargador. Então, quem decide a quantidade de servidores que irão fazer teletrabalho nos gabinetes?
quem decide o número de servidores em teletrabalho é o próprio juiz. Então, o juiz, ele vai ver ali a possibilidade, a probabilidade, quantas pessoas que estão ali, quantos servidores que estão ali ao seu dispor, o assistente, o escrevente, quantos poderão fazer teletrabalho. Então, isso fica a cargo mesmo do juiz. Caso o número de servidores interessados em realizar o teletrabalho supere os limites previstos, né, caberá ao gestor da unidade a indicação daquele com perfil mais adequado ao exercício da atividade. Então, digamos que na sua unidade tem ali todos interessados em fazer o teletrabalho. Porém, não podem, né, sair todos. Alguém tem que ficar lá no tribunal, né, para atender os advogados, atender o público, né? Então, o que vai acontecer? O gestor da unidade, ele vai indicar quem são os servidores com perfis assim mais adequados para a atividade de teletrabalho. E ele pode, inclusive, né, fazer um revezamento entre os servidores. Então, acontece de um servidor pegar quinta e sexta de teletrabalho, outro pega segunda e terça de teletrabalho, e assim vai havendo ali um revezamento durante a semana. No inciso 6, está falando a realização de reuniões virtuais entre o gestor da unidade ou chefia imediata e servidor em teletrabalho, utilizando-se dos meios de tecnologia disponíveis, segundo acordo prévio, com periodicidade mínima mensal. Então, isso é importante. Mensalmente, o gestor da unidade ou a chefia imediata deverá fazer, né, uma reunião virtual com esse pessoal que está em teletrabalho. Então, o teletrabalho tem esse monitoramento aí pelo gestor por meio de reuniões virtuais semanais. Não, mensais, né? Com periodicidade mínima mensal, desculpa. Então, mensalmente ele vai ter que fazer aí reuniões, tá? Agora, isso é importante. O contato entre servidor e gestor deverá ocorrer em dias úteis. Então, assim, não adianta o seu gestor vir te chamar num sábado, num domingo, no feriado. Isso tem que ocorrer em dias úteis e no horário de expediente forense, respeitada a sua jornada diária de trabalho de cada categoria e o horário reservado para o almoço. Sobre o horário de almoço, essas coisas podem até parecer assim, é besteira, será que eles iriam cobrar isso? E eu te digo, sim, eles cobrariam isso numa prova. Então, sobre o almoço, o servidor em teletrabalho ele tem 30 minutos de almoço e é admitida uma tolerância aí de 15 minutos, que deverá ocorrer obrigatoriamente no período compreendido entre meio-dia e 14 horas. Então, o horário de almoço entre meio-dia e 14 horas, você tem 30 minutos de almoço, né? Isso para teletrabalho, tá, gente? E 15 minutos de tolerância. Então, aí você almoça em 30 minutos e vai escovar seus dentes, fazer alguma coisinha aí em 15 minutos e volta a trabalhar. Agora, como é feito o monitoramento, né, do servidor que está em teletrabalho, né? Porque como que funciona aí esse controle, né? O judiciário, ele tem um sistema, né, que é parecido com o registro de ponto. Então, lá você vai fazer o seu login, né, do computador, entrar no sistema e o seu logoff. E esse login e logoff são realizados ali no sistema e isso equivale ao registro de ponto, né? Que nem o trabalho CLT. Você vai ali, chega, registra seu ponto, sai, registra seu ponto. É igualzinho, só que através de um sistema próprio do tribunal. E lá ele vai registrar, né, a sua entrada, a sua saída e a sua jornada normal de trabalho. O importante é que o pessoal em teletrabalho tem alcance da meta de produtividade, né, que é estabelecida para o servidor em teletrabalho e equivale ao cumprimento de sua jornada de trabalho. E a superação dela não implica o pagamento de gratificação de horas extras ou a formação de banco de horas. Então, digamos que
eu tô aqui trabalhando em casa e tudo, quero adiantar minhas coisas, vou entrar mais cedo. Ou vou sair até mais tarde. Isso não vai te dar o direito à hora extra, tá? Então, assim, entrem no seu horário certo, façam login ou logoff no horário certo. Caso queiram, né, adiantar algum serviço, isso não vai caracterizar hora extras ou a formação de banco de horas, que nem fala aqui no inciso 10. Por fim, né, aqui temos o parágrafo único, que fala que as reuniões periódicas previstas lá no inciso 6, vamos rever aqui, né, o inciso 6, que é esse aqui. Então, essas reuniões aqui periódicas com periodicidade mínima mensal, né, então mínimo mensal, deverão propiciar a avaliação e o acompanhamento da evolução dos trabalhos pelo gestor ou pela chefia imediata, quando possível, a interação do servidor em teletrabalho com os demais membros da unidade. Então, como que você vai ser monitorado em teletrabalho? Através dessas reuniões. Ao menos uma vez por mês, o gestor, a sua chefia, irá fazer uma reunião com você para verificar como está seu trabalho, se você anda cumprindo as metas, né, e tudo mais. Então, é assim que eles acabam avaliando, né, o servidor que está em teletrabalho. Então, assim, essa resolução é bem legal, gostei bastante de ver ela nesse edital, né, que teve aí para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só que, assim, tem que ler. Não tem segredo, tem que ler, reler e procurar entender o que está escrito nela. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu prometo que eu irei trazer mais artigos, mais videoaulas sobre esse assunto. E, por favor, não percam os próximos vídeos. E se você está gostando muito dessa minha explicação, dessa minha videoaula, todo o material para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inclusive está previsto para ser lançado o concurso para o pessoal do interior nesse próximo semestre. Não percam a nossa apostila. Ela serviu de aprovação para escreventes do concurso de 2024 e do concurso de 2025. Traz toda a matéria ali prevista no último edital. E tá bem assim legal. Então não percam, através da plataforma Hotmart, você consegue acessar lá e comprar a nossa apostila. Ela está por um preço muito acessível. Qualquer um, assim, de verdade, consegue comprar. E é isso, gente. Muito obrigada. Acompanhe a gente aqui, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações, sigam a gente no Instagram, Decifrando o TJSP, e aqui no YouTube também. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e não desistam. A persistência leva à sua aprovação, tá bom? Muito obrigada e até mais.